Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana, Brasileirão 2018, 35ª rodada, e tivemos já a abertura dessa rodada com dois jogos importantes, principalmente na parte de baixo da tabela. Tivemos o jogo às 7 horas da noite, primeira vitória do Furacão fora de casa. Atlético Paranaense ganhou fora de casa, milagre, ufa, ganhou do Vitória de 2-1. Com isso, o Vitória permanece ali em 18º lugar no Z4, na zona do rebaixamento, com 36 pontos. Com isso, os times que estão acima estão rindo de orelha a orelha, né? Porque é um a menos. Agora falta só a Chapecoense. Se a Chapecoense também não ganhar o seu jogo, o Z4 continua do jeito que começou a rodada. Então, essa derrota do Vitória foi fundamental, principalmente para os outros dois times que jogaram no mesmo horário. Então vamos falar agora no nosso pós-jogo do jogo do Corinthians, Timão, jogando em casa com 40 pontos, a torcida pressionando por causa do rebaixamento, contra o Vasco, que tinha um ponto a menos, 39 pontos, a torcida também pressionando, muito preocupado que o Vasco já foi rebaixado já algumas vezes e já está com esse problema na cabeça mais uma vez, mais um ano, pensando, acho que nesses últimos 10 anos, acho que só teve 2 anos que o Vasco respirou, acho que foi 2011, 2012. O restante, o Vasco passou sufoco sempre. E quanto foi o resultado? Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Corinthians dá um alívio na tabela, vai a 43 pontos, passa o Fluminense, mas o Fluminense ainda joga essa rodada contra o Ceará. Se ganhar do Ceará, passa o Corinthians de novo. O Sport joga contra o Flamengo. Se o Sport ganhar, fica com o mesmo número de pontos. Quer dizer, na verdade, o Sport, se ganhar, passa o Vasco. Se o Ceará ganhar, passa o Vasco também. E se a Chapecoense ganhar, também passa o Vasco. Se os três ganharem, passa o Vasco entra na zona de rebaixamento. Então, o Vasco vai ter que torcer aí para Sport não ganhar do Flamengo, o Ceará não ganhar o seu jogo e a Chapecoense também não ganhar seu jogo. Agora o Vasco não tem outra salvação a não ser secar os adversários. Além do mais, a tabela do Corinthians não é das mais fáceis, mas também não é das piores. Muito diferente da do Vasco. A tabela do Vasco é complicadíssima. Ele pega 2 jogos em casa. Agora ele joga com o São Paulo e depois com o Palmeiras. Ele tem que rezar para o Palmeiras já ser campeão no próximo jogo. E depois encerra contra o Ceará. Uma disputa direta, provavelmente, para quem vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Vasco, meu amigo torcedor do Vascaíno, é complicadíssima. Complicadíssima. Só não é mais porque o Vitória perdeu. Porque se o Vitória não perde, a situação ia ser muito pior. Então, o Vasco não fez lá a sua parte, mas também estava jogando fora de casa contra o Corinthians, não era contra qualquer um, mas contou com o Atlético Paranaense, que tirou 2 pontos do Vasco na última rodada, e agora o Atlético Paranaense ajuda o Vasco nesse jogo contra o Vitória. Então vamos lá para o jogo. Bom, a meu ver, o Vasco foi melhor do que o Corinthians, tanto no primeiro quanto no segundo. Eu vi o Galhardo falando lá que o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo foi do Vasco. Não concordo com ele, não. O Corinthians começou um pouquinho melhor no primeiro tempo, pressionando o Vasco, indo para cima, o Vasco atrás, botando o jogo em banho-maria, mais lento, não querendo adiantar o jogo, não querendo colocar velocidade no jogo. O Corinthians foi para frente, pressionou, dificultava a saída, mas dos 15 minutos para lá, o Vasco começou a adiantar a sua marcação, e sinceramente só deu o Vasco. O Corinthians não estava conseguindo sair da parte da sua defesa, não estava conseguindo tocar a bola, o Jadson não estava conseguindo fazer muita coisa, ou seja, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo até o final, a meu ver, o Vasco foi melhor. O Vasco adiantou sua marcação, tocou melhor a bola, criou algumas dificuldades para o time do Corinthians sair jogando, ou seja, no mínimo, no primeiro tempo, o jogo foi parelho.
Teve uma falta que, a meu ver, foi escandalosa, foi bem clara a falta em cima do Kelvin, que, a meu ver, o juiz e o bandeirinha amarelaram, foram covardes, porque eles tiveram a impressão, a meu ver, que eles tiveram a impressão que a falta foi dentro da área. Ele tinha que marcar pênalti. Para mim, o juiz amarelou e não marcou nem falta, nem pênalti, justamente porque, a meu ver, estava na cara do Corinthians. A torcida do Corinthians vai falar que é isso. Não. Mas para mim foi, amarelou. Porque para mim foi falta clara, sem dúvida. Depois, na câmera, ficou claro que não foi dentro da área, foi fora. Mas que foi falta, foi. Mas o juiz, a meu ver, amarelou. Ponto. E o Vasco pressionou, foi para cima, tentou e terminou o primeiro tempo melhor. No segundo tempo, o Corinthians começou melhor, foi para cima e fez o gol estilo livro de teoria. Linha de fundo, cruzamento meia altura. O que eu sempre falo? Cruzamento da linha de fundo é melhor para o atacante, porque o atacante está de frente e o zagueiro está de lado. O que foi que aconteceu? Zagueiro de lado, Matheus Vital, ex-Vasco, que o Eurico Miranda vendeu a toque de caixa quando percebeu que ia perder o trono no Vasco. O Eurico Miranda saiu vendendo todo mundo. Agora, aquela tal lei do ex-Vital tomou a frente do zagueiro que estava de lado, atacante de frente, cabeceou e fez 1-0 logo aos 4, 5 minutos. A partir daí o Corinthians teve mais uma ou duas chances, mas depois só deu Vasco da Gama. O Corinthians recuou todo, ficou todo atrás, e o Vasco ficou batendo. Castanho teve uma chance de cabeça, o zagueiro depois meteu uma bola na trave, teve um bate-rebate dentro da área, teve um pênalti claro contra o Vasco. Aí eu vou falar quando eu chego nesse ponto. O Vasco foi garfado e o juiz covarde. O juiz não deu uma falta próxima lá no primeiro tempo e não deu o pênalti. Ou seja, o Vasco foi garfado, a meu ver. Garfado. Falta clara e pênalti claro. Então, Corinthians ganhou. Mas o Vasco foi garfado pelo juiz. Juiz covarde ou mal intencionado. Aí, eu não sei, não posso acusar. Agora, que o Vasco foi garfado, foi nitidamente garfado em 2 lances. Pênalti claro no segundo tempo e uma falta. A falta poderia não acontecer nada. O pênalti, o jogador do Vasco também poderia perder. Porém, tinha que dar. E o juiz foi covarde no primeiro tempo, porque ele achou que foi pênalti, e por isso ele não marcou nada. E no segundo tempo, outro pênalti não, mais uma falta, só que dentro da área, clara, que o juiz não marcou. Então o Vasco prejudicado. Corinthians tem o que ver com isso. A princípio, os jogadores nada. Agora, que atrapalhou muito o Vasco, que o empate do Vasco ia levar o Vasco a 40 pontos ali, era um alíviozinho a mais, porque de repente a Chapecoense ganhava e não passava. Apesar que se a Chapecoense ganha, ele ia, mesmo com 40 pontos, a Chapecoense passava. Mas é um pontinho a mais nessa luta. Então o Vasco foi garfado. O pênalti não quer dizer, vou falar de novo, o pênalti não quer dizer que ia ser gol, mas tinha que ter dado pênalti. E o Vasco foi para cima, pressionou. Aí no finalzinho do segundo tempo, o Vasco já todo desesperado, o Vasco todo desesperado, foi para frente. Aí o Roger que entrou, o Roger que, toda vez que eu gravo meu cachorro lá, toda vez, é impressionante isso, cara. É impressionante. Toda vez que eu tô gravando, ele late. Aí eu tenho que parar de gravar, mas eu não vou parar, ele vai ficar latindo assim mesmo. É impressionante. Parece que faz de propósito, cara. Parece que faz de propósito. E o pessoal sabe que eu tô gravando e não cala o cachorro. Pior ainda. Mas vamos lá. Continuando. Aí no final, o Roger teve uma chance, que chutou por baixo do goleiro, chutou para fora. Depois teve mais uma outra chance, o Corinthians, mas aí o Vasco já estava todo na frente, todo aberto, todo desorganizado, porque estava tentando empate. Então, a meu ver, no primeiro tempo foi bem equilibrado. Eu achei o Vasco melhor. O Vasco melhor no primeiro tempo. Não muito, mas um pouco melhor no primeiro tempo. Mas aí a torcida do Corinthians pode falar, não achei. Então, no mínimo equiparado. No segundo tempo, o Corinthians foi para cima, começou melhor, fez um gol, bonito gol, um gol de almanaque.
bonito gol, depois recuou todo. Recuou todo. Só deu o Vasco da Gama. E no finalzinho o Corinthians teve mais 2 chances que não fez um gol. Então, na bola, no futebol, Vasco da Gama é melhor. Não gostei do futebol do Corinthians. E o do Vasco também não foi esplendoroso assim. Mas para mim, o Vasco foi melhor. O Corinthians, depois que fez o gol, recuou todo. Não acho que nem foi culpa do Jair, que o Jair colocou os jogadores atacantes, colocou o Cleiton, colocou o Roger, colocou o time para frente, mas o time não ia. O time recuou todo. Ficou lá atrás. Perigo de tomar o gol. Merecia até ter tomado o gol por ter recuado muito. Porém, o Corinthians contou também, não estou falando o time, mas o Corinthians, o clube em si, contou com a ajuda do juiz. O juiz deu uma grande ajuda ao Corinthians hoje, porque o Corinthians poderia ter saído com empate, porque foi pênalti claro. Agora o Corinthians tem um jogo fora de casa, vai jogar, se eu não estiver enganado, acho que é contra o Atlético Paranaense, vai jogar fora de casa. Deixa eu até dar uma olhada aqui. E o Vasco joga em casa contra o São Paulo. Aqui, ó, Corinthians vai jogar, deixa eu ver, joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, jogo complicado, mas com 43 pontos o Corinthians já dá um alívio. E o Vasco joga em casa contra o São Paulo, que está na briga aí contra o Grêmio. Então, meu amigo torcedor do Timão, falei, Corinthians, para mim não jogou bem. Não jogou bem. Corinthians foi ajudado pelo juiz, sim, porque no segundo tempo foi pênalti claro. Claro. O juiz ajudou, mas o Corinthians fez uma partida bem mais ou menos. Um pouquinho melhor no primeiro tempo. A outra parte do primeiro tempo, o Vasco foi melhor, não deixou o Corinthians sair. No segundo tempo, Corinthians iniciou bem, fez logo o gol, depois recuou todo, só deu o Vasco e teve um pouquinho de chance quando o Vasco já estava todo desorganizado no final. O Vasco, para mim, mais organizado que o Corinthians, mas falta um pouco de qualidade, justamente por isso que o Vasco está brigando na zona de rebaixamento. E o Vasco agora vai ter que esperar esses 3 jogos para ver o que faz. Mas é uma tabela muito difícil, tem jogos muito complicados, e eu estou bem temeroso em relação ao Vasco. Corinthians 43 pontos, já está livre de rebaixamento? Não está livre, mas dá um grande passo, acho que faltando mais aí um empatezinho, de acordo com o que está acontecendo, principalmente com o Vitória não ganhando, o Vitória chega no máximo a 45 pontos. Então, mais um empate ali, eu acho que até o Corinthians se livra também. E o Vasco vai ter que ter aí 2 vitórias. Nesses 3 jogos, o Vasco, para se livrar, vai ter que ter 2 vitórias, que não vai ser fácil, vai ser dolorido para o Vasco. Então, meu amigo corintiano, o Corinthians ganhou, o que valeu foi o ponto. Porque o futebol do Corinthians não foi bem, a meu ver, no total o Vasco foi melhor. O Vasco foi melhor, mas o juiz não colaborou com o Vasco, deu uma garfada no Vasco, mas o futebol acontece essas coisas. Agora é aguardar a próxima rodada. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam no canal, resenha comigo, Magalhães. Conto com a participação de todos, dê seu like aí e coloque seus comentários. Se não gostou, coloque seu comentário, mas sem ofensa, porque aqui ninguém ofende ninguém. A gente só dá a nossa sugestão e faz a nossa análise do que viu do jogo. E o que eu vi foi esse que eu falei. Tamo junto, um grande abraço, até mais. Fui, tchau.